Olá você, vamos a mais um vídeo do desafio de 180 transmissões. Ontem eu não registrei, ontem foi a transmissão número 90, eu cheguei no metade do desafio. Só faltam mais 90, tirando hoje 89, né? Bem fácil de fazer. Você pode, qualquer pessoa pode se desafiar e se mostrar aqui, aparecer aqui, trazer o seu conhecimento aqui. Ok? Vamos seguir falando de ansiedade. E ontem eu falei sobre as construções mentais que nós fazemos e que elas nos fazem pirar na batatinha de vez em quando. Ok? Antes que eu siga, se o Stories interromper, você procura no meu feed, que o vídeo sempre fica no feed, ok? E hoje eu quero falar sobre a parte da ansiedade que vem dos nossos conhecimentos prévios, das nossas crenças, de tudo aquilo que foi semeado aqui, quando a gente era criança, ao longo da vida e tudo mais, pelos pais, no início da vida e depois pela família, pelos avós, pelos tios e por tudo mais, ok? E até hoje isso acontece, tá? Você tem muita verdade colocada no seu não consciente, verdade para você, que foi construída em cima de notícias falsas, as chamadas fake news. Então, sim, existem muitas crenças construídas ao longo da vida. Não é necessariamente algo que foi feito lá quando você era criança, ok? Isso continua acontecendo. Então vamos lá, vamos falar então sobre essa questão das crenças que geram ansiedade. E eu vou trazer aqui aquelas histórias que nós temos, a maioria das pessoas tem, de que uva com melancia mata. Lembram disso? Que não se come morango com não sei o quê. Com leite, então, tem uma porção de crenças a respeito. E eu vou trazer uma pequena história que o meu pai contava. Quando ele era criança, ele, naquela ocasião, visitas era uma coisa que se fazia de dia inteiro, porque né, tudo era longe, era a pé, ou era em lombo de cavalo, em carreta, era tudo mais demorado, carroça, eu quero dizer. Então ele conta que ele foi uma vez visitar, o pai dele foi visitar alguém, eu nem sei se era parente ou não, foram fazer uma visita. E aí lá as crianças vão brincar no campo e os adultos ficam reunidos conversando. E assim meu pai fez. E aí foi brincar no campo e tal. E aí, em determinado momento achou acho que era araçá, jabuticaba. Achou uma jabuticabeira. E ele adorava jabuticaba, e foi para baixo da jabuticabeira e comeu uma porção de jabuticaba. E depois continuou brincando com os outros e foi e tal. E aí depois foram chamados para almoçar, as crianças foram lá, comeram. Depois de comer, todos tomaram um copo de leite, que era um hábito da ocasião, um copo de leite. E quando foram sair para brincar durante a tarde, para depois ir embora, a dona da casa avisou as crianças: vocês só não me vão comer jabuticaba, porque vocês tomaram leite e jabuticaba com leite mata. O meu pai foi para baixo de uma árvore, não foi brincar, a vida estava para terminar, ele não tinha o que fazer e ele ficou lá desesperado, sem saber o que ia acontecer, angustiado, cheios de ansiedades pelo que iria acontecer. Depois ele conta que saiu de onde estava e foi mais para perto da casa, pelo menos ia encontrar mais facilmente o corpo dele. Foi mais para perto da casa e ficou lá sentado. Até que chegou 4h pouco da tarde, o pai dele chamou, meu avô chamou ele para ir embora. E aí ele disse: algo está errado, eu não morri ainda. E ele foi embora. E ele não morreu. Ele passou uma tarde de cão, como ele conta, de tristeza, de angústia, de ansiedade, de medo, porque ele ia morrer de uma mentira. A ansiedade foi gerada por uma mentira. Ele
Ele, dali em diante, conta que nunca mais acreditou nessa história de que tal faz mal com tal. Ele disse, vou comer para ver. Cada vez que alguém dizia essas coisas, ele disse, vou comer para ver. Comia pouquinho para ver se fazia mal. Nunca fez. Nunca fez. Era sempre bobagem, era sempre crendice. Mas as pessoas que têm essas crenças instaladas, elas não fazem. E muitas dessas crenças geram ansiedade dos mais variados tipos. Você, durante o seu pré-vestibular, você foi em 2 festas, e quem vai em festa durante a preparação vestibular nunca passa no vestibular. Tá feita a desgraça na sua cabeça, tá feito. Dali em diante você não tem mais paz quando alguém te diz isso. E outras, nem vou saber dizer quantas aqui. Andar depois das 10 da noite na rua é perigoso, porque acontece A, B, C e D. E aí, se você se vê numa situação que precisa fazer isso, eu conheci uma pessoa assim, ela trabalhava de dia e depois ela foi colocada para trabalhar da 1 da tarde às 9 da noite no supermercado, alguma coisa assim. E era um desespero todo dia, quando passava do lanche lá das 6 da tarde até a hora de ela sair, era aquela angústia do que ia acontecer. Era aquele medo terrível se ela ia conseguir chegar em casa ou não. Então, assim, ela ficava numa ansiedade terrível em função de crendices. Pode acontecer qualquer coisa em qualquer momento, em qualquer lugar. Não existe isso, ok? Então não existe essas crendices, não existe essas inverdades que instalaram aí como verdades. Então, comece a prestar atenção. Ontem eu falei da criação mental, né, do que a gente cria. Até, inclusive, hoje um comentário foi do fato de que a gente não consegue se livrar desses pensamentos. A gente consegue começar a não dar importância para eles, e eles começam a não ficar rodando. Porque fica aqui uma maquininha produzindo pensamento e rodando o tempo inteiro. E a gente fica prestando atenção. Comece a não prestar atenção. Comece a testar essas verdades que estão instaladas aí. Vê se são verdades mesmo. Então, para de criar situações de medo, de ansiedade, de angústia, em função de vai acontecer, de possibilidades de acontecer coisas sem nenhum fundamento. Não tem fundamento. Ou é criação da sua mente, ou é verdade que foi instalada aí. Aprenda a lidar com isso. E como meditação é uma forma. Meditação é uma forma. Meditar é você ficar olhando os seus pensamentos passarem e não dar atenção para eles. E eles vão embora. Quando você está pensando em algo e alguém lhe interrompe, eventualmente, depois que a pessoa lhe interrompeu, você diz, putz, eu estava tendo uma ideia legal, qual era mesmo? Foi. Você para de prestar atenção naquilo, aquilo vai embora. Então, esta é uma técnica, é uma maneira. Aprenda a... Veio uma ideia, ou fundo de uma verdade ou de uma criação sua, não importa. Veio algo na sua mente, você diz, ai, que medo, ai, isso acontece. Para tudo, para. Da onde que eu estou tirando essa ideia? Bobagem. E traz. Tem um arsenal guardadinho de memórias de coisas legais e traz uma vivência legal. Um dia que você foi num parque, numa praia, foi jantar e foi legal, alguma coisa legal. Começa a pensar naquilo que foi bom, que aquele pensamento que gera a ansiedade, ele vai embora, ele se apaga, ele perde a importância. Como é que se diz? A plantação cresce com o olho do dono, o boi engorda com o olho do dono. Pois então, é você olhando para o seu pensamento que ele fica lá, se criando e se fortalecendo. Você para de olhar para ele, olha para outra coisa, pensa em outra coisa, ele desaparece, ele perdeu a importância. Beleza? Então é isso. Amanhã a gente volta para falar de novo de outra pegada sobre ansiedade. Feito? É isso então, valeu, até mais.